Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e eu hoje com o microfone na mão mesmo, domingo de noite, já resolvi todas as questões de biologia do Enem 2019. Vou falar o que eu achei da prova. Quais foram as questões fáceis, difíceis, médias, fazer um balanço geral e, obviamente, se você está aqui vendo esse vídeo, provavelmente ou fez o Enem 2019, esse ano, ou vai fazer no ano que vem, ou nos próximos anos, então é muito importante que você coloque aqui na descrição quais foram as tuas percepções dessa prova. E aí a gente vai discutindo, vai vendo, porque nós professores precisamos entender quais são as grandes dificuldades de vocês, estudantes, para que a gente sempre procure saná-las, sanar essas dificuldades de vocês. Primeiro assim, eu achei a prova de biologia do Enem 2019 muito boa. Achei uma prova legal, uma prova tranquila. Não foi nem tão fácil, nem difícil, com exceção de 3 questões que eu achei questões chatas ali, umas questões que não mereciam estar na prova, mas vou comentar elas em seguida. Então, achei uma prova bem acessível para aqueles que estudaram, porque teve termos específicos. Uma questão que não é difícil, mas se o aluno não conhecesse aquele termo que estava na questão, se perdia toda. Também vou comentar cada uma delas. Então, a minha percepção aqui é referente às questões de biologia, que foram 17, mais ou menos. Aqui uma se mistura com química e com física, mas 17 questões dentro da biologia. Então, assim, eu não sei se matemática foi difícil. Pode ter sido, falaram que foi. A minha percepção aqui é quanto à biologia, que faz parte de ciências da natureza. Tranquilo? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês dessa prova aqui, caiu bastante ecologia. Foram 6 questões de ecologia. Mas não caiu, isso me decepcionou profundamente, estou até agora magoado, não caiu cadeia e teia alimentar, que era uma das minhas apostas. Várias outras apostas minhas, como a questão de vacina, caiu. Isso eu tinha apostado, mas não imaginava que não ia cair. Pô, sempre cai, que barbaridade. Mas se não caiu esse ano, se você vai fazer Enem 2020, a probabilidade sobe, cair novamente no outro ano. Então assim, de uma maneira geral, caiu uma questão de vacinas que envolvia doenças e parasitose, em específico a esquistossomose. Caíram 6 questões de ecologia, despencou a ecologia, volta a ser predominante. Ano passado tinha dado uma queda, esse ano volta a ter muita ecologia. Fisiologia humana caiu também. Eu coloquei aqui de 1 a 2 questões. Sabe por quê? Porque como ela se relaciona, ela se mistura com outros conteúdos, dá para dizer que umas 2 questões de fisiologia humana e caiu também fisiologia animal, ou seja, uma fisiologia dentro do estudo da zoologia. Caíram 2 delas. De genética caiu uma e uma de questão de genética bem específica, que é o linkage, aquele dos genes, quanto mais próximos estão, mais chance tem. Vou comentar também, de ser passado adiante. Então foi uma questão bem específica. Óbvio, na plataforma, na Biolândia, a gente tem uma aula específica, aprofundada de linkage, mas essa aqui era uma das que eu não apostava, porque o Enem não costuma cobrar algo tão específico, e aqui estava. Caiu uma questão sobre vírus, que dá para incluir saúde pública, vírus, medicamentos. Citologia caíram 2 questões, tanto para a membrana plasmática quanto transporte, caiu lá da batatinha que ganhou sal, ficou salgadinha e tal. Histologia caiu uma, tecido ósseo. E botânica caiu uma também, uma questão de botânica, muito interessante. Essa questão de botânica, a gente sempre coloca ali na aula. A relação evolutiva de cada um dos grupos. Briófita, o que tem? Pteridófita, o que surgiu? Gimnosperma, o que surgiu? E angiosperma, o que surgiu? Então, na linha evolutiva, o que surge em cada um dos grupos que dá uma vantagem evolutiva para eles? Isso eu sempre falo, é importante estudar isso aí. Inclusive, eu tenho uma aula aqui que eu publiquei recentemente falando sobre essas relações evolutivas. Caiu também uma que eu considero bem difícil, de respiração celular, do metabolismo energético. E eu vou comentar cada uma dessas questões. Eu estou com a prova azul aqui, que na verdade eu imprimi, então ela está branca, não vai aparecer porque está muita luz, mas eu vou ler assim, o início da questão, só o início dela, e vou falar qual é a resposta certa, ok? Óbvio, depois, se vocês precisarem, aqui na descrição do vídeo vai estar todo o gabarito da prova. E futuramente, se vocês pedirem, a gente pode colocar questão por questão comentada, resolvida em vídeo direitinho. Então vamos lá. Primeira questão da minha prova aqui, na prova azul, a 93, é aquela: a esquistossomose, barriga da água, e aí segue. E aí ele fala no texto ali sobre vacinação. O que uma vacina faz? Quando a pessoa recebe a vacina, o corpo dessa pessoa produz células de memória. Essas células de memória ficam lá guardadinhas. Se o antígeno entra novamente em ti, no caso o verme esquistossoma, antes de manifestar os sintomas,
as tuas células de defesa destroem ele. Então, esse organismo entra em ti, mas não causa doença. A resposta seria E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Continuando aqui, temos a questão 96. Essa é uma das que eu acho difíceis. É uma questão que eu acho difícil, que era assim, eu vou ler o início e depois vocês estão com outras provas, vocês acham aí na prova de vocês. No quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas. Aí fala lá, estratégia 1 e estratégia 2. Isso dentro de ecologia, a gente chama de espécies K estrategistas e R estrategistas. Ok? Então ele fala assim, numa área desmatada, é importante, o que seria melhor para colonizar novamente aquela área desmatada? Ora, a alternativa certa é a alternativa C, a estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, ou seja, eles conseguem uma reprodução muito rápida e populações muito grandes, o que facilita a rápida colonização na área desmatada. Então a alternativa certa é a alternativa C. A questão da prova azul 97 falava assim, as cutias, fala que as cutias escondem a semente, esconde e tapa. Aí vem outra cutia, rouba essa semente e esconde em outro lugar. E outra esconde, então elas estão se roubando, né? São da mesma espécie, mas cada uma está competindo por o mesmo alimento. Então isso é uma competição. Alternativa certa, D, competição. Uma questão que eu considero muito fácil. Novamente, ecologia dentro de relações ecológicas. Questão 99 da prova azul é aquela que na tua prova aí vai falar assim, a cada safra a quantidade de café beneficiada é igual à quantidade de... Aí a pergunta é, esse resíduo, colocou no solo ali, contribui para a fertilidade do solo, pois, perceba, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Então, tu colocar isso é um adubo, isso é um adubo gurizado, eu ia chamar. Um adubo, então tu coloca ali, vai facilitar essa reciclagem. A questão 100 da minha prova fala sobre, também ecologia, um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o seno de situação, fala tá falando ali de agrotóxicos, né? E o que é um alimento orgânico. A alternativa certa é a utilização de predadores naturais, porque se você não usa esses agrotóxicos que podem ser acumulados dentro de uma cadeia alimentar, fazer mal, você tem que ter outras estratégias para evitar que vai lá, sei lá, um inseto e destrua aquelas plantas. Então você pode utilizar predadores naturais. Isso é um tipo de controle biológico, ok? A resposta certa, então, ficaria a alternativa D, utilização de predadores naturais. Passando adiante aqui, temos a questão 101 da prova azul, que na tua prova diz assim, a eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Aí tu fala, o que é a maturação dos eritrócitos? Eritrócitos, pessoal, são glóbulos vermelhos, são hemácias. Se o aluno não se lembrasse desse termo eritrócito, ia ficar totalmente perdido. Então, o que a hemácia faz? A hemácia carrega o gás oxigênio, manda o gás oxigênio para a tua célula produz mais ATP, ao produzir mais ATP, tu ganha mais força, mais energia. Portanto, a alternativa certa seria C, oxigênio, para aumentar a produção do ATP. É um doping aí que muitas pessoas fazem e tal. Beleza, seguindo adiante. Questão 104. Algumas toneladas de medicamentos para o uso humano e veterinário são produzidos por ano. Os fármacos, aí vai adiante ali. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes e recursos hídricos? A alternativa certa dessa questão é desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Ou seja, você trata essa água contaminada antes que chegue nos rios, antes que chegue, enfim, nos mares aí. Beleza? Então, a alternativa certa dessa questão 104 da prova azul é D. Aí, seguindo aqui, vamos ver outra de biologia. Uma bem interessante, uma que é de zoologia aqui, fisiologia. Fala assim, ó, na piscicultura costuma-se usar as larvas, a artêmia, é um crustáceo, tá? Então tá usando lá esses crustáceos, está criando eles, piscicultura, criação de peixes, mas aí tá usando crustáceo provavelmente para alimentar esses peixes. Aí fala assim, ó, ele tem uma garrafa, em cima tem uma luz. Eles colocam uma luz. Esses crustáceos saem nadando por ali, vão em direção à luz. Se eles vão em direção à luz, eles têm um fototropismo, ou seja, ele tem uma afinidade pela luz positiva. Portanto, ele vai em direção à luz. Isso você pode ter uma associação também com as plantas. As folhas das plantas têm fototropismo positivo. A raiz, fototropismo negativo. Portanto, a raiz cresce contra a luz. A mesma coisa acontece, só que em processo contrário, do geotropismo. Raízes têm geotropismo positivo, folhas geotropismo negativo, ou seja, se é negativo, cresce
contra, né? Se a força gravitacional está para baixo, cresce para cima. Se as raízes são geotropismo positivo, elas vão em direção à gravidade. Tá, isso aí então é uma coisa pouquíssimo utilizada, muito específico, mas você relaciona o que a gente estuda isso em fisiologia vegetal, a gente fala desses movimentos fototropismo e geotropismo. Você associa aqui na parte do crustáceo. Então essa questão na piscicultura e tal, o certo é a alternativa B, fototropismo positivo. Seguindo aqui, questão 110 da prova azul, na tua vai falar assim, ó, com base nos experimentos de plantas de Mendel, essa é a da genética. Então ele está falando lá que dos genes, né, que tem as leis de Mendel, só que tem uma exceção ali. Aí ele te dá todas as alternativas e a alternativa certa, os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo, tem que ser no mesmo cromossomo. Se falasse em cromossomos diferentes, estaria errado. Tendem a ser herdados juntos. Isso é certo, pessoal. Essa é a alternativa certa, é a D. E esse processo é chamado de linkage. Vocês podem assistir a aula, a gente tem na plataforma essa aula completinha lá, explicando como acontece o linkage, ou linkage, né? Beleza, então vamos adiante. Mais uma de biologia que eu vou achar para vocês. A questão 114 da prova azul fala assim, na família retroviridae, são retrovírus, né? Vírus antigos, retrovirides, encontram diversos vírus que infectam aves e mamíferos, Bom, que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? A alternativa certa é a E, a última lá, que fala assim, desenvolvimento de antirretrovirais, ou seja, são anti esses vírus que dificultam a reprodução deles. Então, uma pessoa que toma antirretroviral, hoje uma pessoa que tem, por exemplo, o HIV, né? O HIV não é a AIDS, né? A AIDS é outra coisa. O HIV é o vírus, é portador do vírus. Ela vive a vida inteira sem desenvolver a AIDS hoje em dia e sem transmitir, porque os vírus eles podem se tornar indetectáveis, ou seja, ele está lá no DNA da pessoa, mas eles não se reproduzem, então eles não vão para a corrente sanguínea. Hoje uma pessoa que se trata com os medicamentos do HIV, né, esses medicamentos antirretrovirais, eles vivem normalmente uma vida com a mesma expectativa de vida de uma pessoa que não tem o HIV. Hoje vive normal, tomando os medicamentos. Então, isso é uma evolução, é algo tecnológico muito importante que há no tratamento aí. Questão 115, tá? Fala assim, da prova azul, né? O concreto utilizado na construção civil. Eu não sei qual é a questão da tua prova aí. E aí a pergunta é o benefício ambiental gerado nessa proposta. Ele fala ali a proposta de separar, né? Então, é extração de brita, né? Então, você reduz a extração de brita e, consequentemente, diminui o impacto ambiental. Temos outra aqui de ecologia. Vamos adiante. Questão 116, química e biologia juntos, aí unidas. Só que aí tu poderia responder tanto na questão biológica quanto na questão química da coisa. Então, nós temos ali os fosfolipídios e temos a insaturação. A insaturação é aquela quebra na perninha. Tá, essa é a questão, assim, vou ler o iniciozinho. Questão 116 da prova azul diz assim, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade, aí vai. Bom, aí eles mostram 1, 2, 3, 4 e 5. E eles querem saber qual daquelas bicamadas de fosfolipídio possui maior fluidez. Obviamente será aquelas que vai ter maiores insaturações. Então a alternativa certa é a alternativa B, a segunda cadeia ali de fosfolipídios. Aí continuando aqui, 117, 118... Temos outra questão aqui de biologia, questão 123, que fala assim, a poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos. Tá, então vamos lá, estamos falando aqui desastres ambientais, pode ser, porque não, radiação, radioatividade. E cá, então aqui você poderia também, tanto na química quanto na biologia, então envolve as duas coisas, só que a pergunta é muito biológica. Fala do cálcio, né? Esses compostos radioativos substituem o cálcio. Cálcio está onde? Nos ossos. Então a pergunta é, vai ser acumulado predominantemente aonde? Qual tecido? Cartilaginoso, sanguíneo, muscular, nervoso ou ósseo? É ósseo. O cálcio está no osso predominantemente, então ele vai incorporar ali no osso. Alternativa certa, alternativa E. Aí vai aqui a questão 125 da prova azul. Fala assim, durante sua evolução, as plantas apresentam... Deixa eu ver se realmente é a prova azul, né? Espero que sim. Acho que é. Beleza. Aí a prova 125 da prova azul, que na tua prova diz assim, ó, durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade. Então, aquela que tem aquele baita cladograma, mostra todos os grupos vegetais e o que surgiu evolutivamente em cada um dos grupos. Questão básica de botânica. Se você vai estudar botânica, a primeira coisa que você estuda é isso aqui. Quais são os grupos e as características de cada um deles. Aí muita gente aqui, eu tenho certeza que marcou a B,
que fala assim, tecidos condutores verdadeiros, que surgem nas pteridófitas. Mas essa característica do Xilema e Phloema, os tecidos condutores de seiva, possibilitou que essas plantas crescessem mais, né, tivessem maiores tamanhos e tudo mais. Só que ainda são dependentes da água para reproduzir. Portanto, para que as plantas se tornassem completamente dependentes da água, teria que ter chegado a terceira ali, que é a formação do tubo polínico. Então, a alternativa certa é a alternativa C, que seria a característica 3. Continuando aqui, a questão mais chata, mais difícil da prova de biologia, vos apresento agora. O 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons. Aí vai, pá! O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a... Veja bem, gurizada. A alternativa certa é a alternativa E, redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutriente. Embora seja polêmico. Fala que nutriente, algo não específico. Mas o que acontece nessa questão? Você trava ali, porque aqui vai ficar bem abstrato, tá? Mas se você quiser assistir a aula de respiração celular, a gente tem tudo completo. Na terceira etapa da respiração celular, os prótons H+, são bombeados para o espaço entre as membranas da mitocôndria. Esses vão passar pela ATP sintase. Quando passa a ATP sintase, ela gira e produz o ATP. Só que esse composto aqui, o 2,4-dinitrofenol, ele mantém esses prótons H+ lá, fazendo com que eles não passem por essa proteína para gerar o ATP. O teu corpo identifica com o quê? Poxa, tá quebrando lá açúcar, né? Tá produzindo né, liberando os elétrons e tudo mais. Só que tu não tá produzindo ATP porque lá na mitocôndria eles estão presos nesse espaço, eles não estão passando. E aí o teu corpo interpreta o quê? Caraca, meu, estamos com pouca energia, vamos queimar mais gordura, vamos queimar mais açúcar, vamos queimar mais... E vai se acumulando lá e tu não vai produzindo ATP. Isso é altamente prejudicial, é tóxico, é proibido, inclusive, esse composto aqui no Brasil, em diversos países, porque ele se torna muito tóxico. Então, a alternativa certa é essa, a E, redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Importante, questão que é bem chata mesmo, gurizada. Bem chata, mas faz parte. Tem que ter as difíceis também para diferenciar aí, as notas dos estudantes. Aí temos a questão 130, essa da batatinha. Fala assim, na prova azul é 130, na tua pode ser outra. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Aí explica lá que não sei o que, botou mais batata, mais água e tal, tirou aquela batata e viu que estava salgada. Ou seja, o que aconteceu? O sal foi absorvido pela batata. Olha o pega-ratão, não é a água que passou. A água é o solvente, o que passou foi o sal, o soluto. Se entrou sal na batatinha, o que aconteceu ali? Osmose, não. Eu não vou falar que eu estou louco para falar de todas. Fagostose, pinostose, pior ainda. A única certa aqui era E, difusão única com lógica. Essa é uma questão muito fácil. Só que o que confundiu os alunos é que às vezes botou osmose porque achou que, na batata, eu fiz experimento lá no colégio, a gente faz experimento da batata facilmente por osmose, mas nesse caso não. O que passou foi o sal. O sal passa, nesse caso por difusão, de onde tem mais concentração para onde tem menos. Tinha muito sal na água, o sal entrou na batatinha por difusão, de onde tinha mais concentração e a batatinha tinha menos. Ela acabou ficando salgada também. Beleza, vamos ver se tem mais uma. Temos mais uma, sim. Uma muito importante que na prova 133... Na prova azul era 133, fala o The Kindler Project, um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico. Aí fala de tudo lá. Qual é a função do rim? Tu vai falar, professor, tem muitas. Eu concordo que tem muitas. Mas, principalmente, ele está ali... É difícil falar principalmente, né? Mas ele está ali, sobretudo, podemos dizer assim, para remover a ureia do nosso sangue, que é tóxica. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Ele removeria a ureia. Tá? Então, basicamente também não é uma questão difícil, né? Tu pega a principal função do rim e fala ali, se é um rim biônico, ele tem que desempenhar essa principal função. E é isso, gurizada. Assim, achei uma prova bem legal, tá? Não caiu cadeia e teia alimentar, mas é uma prova bem interessante. Eu convido você, assim, foi um vídeo bem informal, realmente cara a cara, bate-papo aqui. Comentei as principais questões que vocês vão vendo aí com de vocês, o gabarito está aqui. Eu preciso muito que vocês comentem aqui, gente. Fala quais foram as tuas percepções, o que tu achou fácil, o que tu achou difícil, porque a gente pode projetar um 2020 pensando em uma revisão para vocês também, com o que vocês acham mais difícil, para já sanar o problema desde então. Lembra vocês que eu tenho a plataforma Biolândia. O link está tudo aqui na descrição. Aqui na plataforma você tem tudo que você precisa de biologia, plano de estudo, simulado, tem monitoria,
tem apostila, tem todas as aulas, tudo organizado para vocês. Quem vai detonar no Enem 2020, 21, 22, 23, 24, estamos lá, plataforma completa, e cada ano a gente vai atualizando, incluindo aulas mais importantes, substituindo, atualizando o conteúdo. Nós estamos há 1 ano com a plataforma e já temos vários alunos aprovados, já estou recebendo aqui uns feedbacks. A gente mais fica feliz é isso, gurizada. Se você tem um professor que te ajudou, presencial ou à distância, pô, chega lá essa semana para ele e fala: professor, você me ajudou, professor. Porque isso é o que motiva nós, professores, a seguir trabalhando, a seguir produzindo, a seguir ajudando alunos a realizar o sonho. Quando vocês entram para a universidade, o curso do sonho, e realizam o sonho de vocês, nós também estamos realizando mais uma partezinha do nosso sonho, que é a nossa missão de ajudar os estudantes. Ok? Quero agradecer a todos aí, não deixa de dar o like, se inscrever no canal, né? E se tu não me conhece lá no Instagram, esse troço tudo da vida, vai lá, me segue, gurizada. Tamo juntão e até mais. Um grande abraço. Tchau!